Aqui no Fala Sério gostamos de fazer algumas das maiores perguntas da vida. Tipo, vou morrer se consumir Coca-Cola e Mentos de uma vez? Porque os humanos têm queixos. E quanto tempo posso segurar um pum antes de explodir? Se pra você isso soa como coisas que precisam de uma resposta, fique por aqui para descobrir uma série de coisas peculiares que você não sabia sobre o seu corpo, nessa edição incrível do Show de Fatos. Por que temos agonia ao ouvir o som de unhas arranhando uma lousa? Existem poucos sons que são tão universalmente odiados quanto o ranger de unhas sendo arrastadas em uma lousa. Os únicos sons que podem ter efeitos semelhantes são um garfo raspando em um prato, um pedaço de giz na lousa, ou uma cadeira de metal pesada sendo arrastada em um piso de ladrilhos. Mas o que há nesses sons de raspagem que os tornam tão insuportáveis para nossos ouvidos tão sensíveis? Felizmente, os pesquisadores embarcaram em um projeto para chegar ao fundo dessa questão ardente, em 1986. Em seu estudo, o trio levantou a hipótese de que foram os sons agudos que nos fizeram recuar horrorizados. Então, eles isolaram os sons entre frequências baixas, médias e altas. Depois de produzir essas gravações para os participantes do teste, eles descobriram que estavam totalmente errados. Remover as frequências altas não deixou os sons mais suportáveis, mas, notavelmente, remover as frequências médias sim. Então, eles fizeram uma descoberta ainda mais incrível. Acontece que as ondas sonoras associadas aos gritos de alerta dos primatas, principalmente os chimpanzés, são muito semelhantes às ondas sonoras aversivas de frequência média, produzidas pelas unhas em uma lousa. Então, a razão pela qual não suportamos tanto o som pode ser porque ele desencadeia em nós uma resposta primária inconsciente e automática, de que estamos ouvindo um grito de alerta estridente. Quem iria imaginar? Só o pensamento de ouvir unhas em uma lousa está me fazendo estremecer, mas pelo menos agora eu sei o porquê. Então por que não equilibrar a agonia com outro som, com o clique super satisfatório que você ouve quando aperta os botões de curtir e se inscrever? Ah, e não se esqueça de clicar naquele sininho também, para nunca mais perder nenhum conteúdo incrível. Agora voltando ao vídeo. Beber Coca-Cola depois de comer Mentos pode matar? Ah, o velho experimento de Coca-Cola Diet Mentos. Tire a tampa, coloque um monte de balinhas de menta e observe como um incrível jato de refrigerante sobe no ar como um vulcão, que esteve adormecido por muitos anos. Mas a ciência por trás disso é bem simples. Embora os Mentos pareçam lisos, eles na verdade têm um revestimento externo bem áspero, que quebra as ligações entre o dióxido de carbono e a água na Coca Diet, criando bolhas de dióxido de carbono que causam a erupção. Felizmente, é apenas um mito urbano que a mesma reação pode acontecer dentro de seu corpo. Isso acontece porque o revestimento áspero do doce começa a se dissolver assim que você o coloca na língua. É provável que colocar Mentos em seu estômago e depois tomar um copo de coca deve resultar em um ataque brutal de arrotos. O único perigo reside no fato de que algumas pessoas podem não conseguir arrotar o suficiente para liberar o gás antes que a pressão fique demais. Nesse caso, você pode acabar com dores de estômago bem desagradáveis, ou na pior das hipóteses, uma pequena ruptura. Mas isso é bem improvável, pois a maioria das pessoas iria vomitar antes que isso acontecesse. Tentar engolir os Mentos e a coca ao mesmo tempo e segurar a mistura na boca só deve fazer com que você cuspa a coca espumante por todo lugar. Então não, isso não vai te matar, mas ainda é uma ideia bem estúpida. Por que nós choramos? Seja aquela cena em seu filme favorito, a alegria inexplicável ou a dor de terminar o primeiro relacionamento. Não é difícil de acabarmos em uma enxurrada de lágrimas salgadas. Mas por que fazemos isso? O choro pode ser cientificamente definido como o derramamento de lágrimas em resposta a um estado emocional. O derramamento não emocional de lágrimas tem até o seu próprio nome, lacrimejamento. Tudo tem a ver com os processos biológicos do sistema lacrimal, que é composto por um sistema secretor, que produz as suas lágrimas, e também um sistema excretor, que as drena. Quando uma lágrima é produzida pela glândula lacrimal, que fica entre o glóbulo ocular e a pálpebra, você pisca espontaneamente, o que espalha a lágrima pelo olho, como uma fina película de líquido. Já se perguntou por que o seu nariz escorre quando você chora? Isso acontece porque a lágrima que você acabou de produzir geralmente é drenada pelo ponto lacrimal, que é como um cano de pia, antes de escorrer pelo nariz. Mas quando você está chorando muito, o sistema de drenagem lacrimal não consegue lidar com o grande volume de lágrimas, e elas acabam caindo em cascata pelas pálpebras e pelas bochechas. Na verdade, produzimos 3 tipos diferentes de lágrimas. Essas são conhecidas como lágrimas basais, reflexivas e psíquicas. Suas lágrimas basais mantêm a sua córnea nutrida e lubrificada, enquanto as lágrimas reflexivas ajudam a lavar quaisquer irritações de partículas ou vapores estranhos. Quando de repente você chora enquanto corta cebolas, você está produzindo lágrimas reflexivas. Lágrimas psíquicas ou de choro são aquelas que produzimos em resposta a emoções fortes como tristeza, raiva, prazer ou dor física. Essas lágrimas contêm um analgésico natural chamado encefalina-leucina, o que poderia explicar por que as pessoas dizem que um bom choro deixa tudo melhor. Então vá em frente e chore agora mesmo.
Você pode morrer de coração partido. Quando a amada atriz Carrie Fisher morreu em 27 de dezembro de 2016, o mundo entrou em luto coletivo. Mas a tragédia só foi duplicada quando sua mãe, Debbie Reynolds, também morreu repentinamente no dia seguinte. Na época, o consenso geral era que a senhora Reynolds havia morrido de coração partido. Mas medicamente falando, isso é possível? O termo coração partido é usado para se referir aos sintomas emocionais e físicos de estar, de coração partido. Mas todos nós sabemos que seu coração não quebra, não é mesmo? Correto. Mas o estresse resultante pode ser muito prejudicial para o seu bem-estar. De acordo com a cirurgiã cardíaca doutora Nick Stamp, esse tipo de estresse pode aumentar a sua frequência cardíaca e pressão arterial, fazer com que seu coração funcione mais rápido, deixar o seu sangue pegajoso e danificar o seu sistema imunológico. E isso não é tudo. Quando somos pegos pelo desgosto, é fácil esquecer de cuidar de nós mesmos. Comer demais e ficar na cama por muitos dias tem suas próprias implicações negativas. Esses sintomas podem parecer inconscientes, mas na verdade é uma condição médica genuína, que os médicos usam para se referir à morte por coração partido. Cardiomiopatia de Takotsubo. Nesses raros casos, uma descarga maciça de adrenalina em um evento altamente estressante pode causar algo semelhante a um ataque cardíaco. A condição foi descrita pela primeira vez no Japão em 1990, depois de ser dito que o coração de um paciente se assemelhava a uma armadilha japonesa de polvo chamada Takotsubo. Nem todo mundo que sofre de Takotsubo vai morrer, mas com certeza foi reconhecido como uma condição bem real. Então pense nisso da próxima vez que você terminar com alguém por mensagem de texto. O que acontece se você comer um tubo inteiro de pasta de dente? Depois de escovar os dentes 3 vezes ao dia durante toda a sua vida, você deve ter ingerido bastante pasta ao longo do tempo, mas engolir um tubo inteiro de uma vez é uma passagem só de ida para o pronto-socorro. De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, se você engolir uma quantidade muito alta de pasta de dente que não contém o ingrediente flúor, é provável que sobreviva. Contanto que você engula uma quantidade de água ou leite e não induza o vômito, a pior consequência que você vai enfrentar é uma dor de estômago terrível. Por outro lado, a pasta de dente à base de flúor é uma história completamente diferente. O flúor, que é um mineral natural, é altamente tóxico em grandes doses. Então, se você comer um tubo inteiro de pasta com flúor, você vai precisar ligar imediatamente para o Centro de Controle de Intoxicações. Uma série de efeitos colaterais desagradáveis pode incluir dor de estômago, bloqueio intestinal, convulsões, diarreia, dificuldade em respirar, baba, choque, tremores, fraqueza, vômito e até ataque cardíaco. Basicamente, você está prestes a ter um dia muito, mas muito ruim. Água ou leite são uma boa primeira linha de defesa, mas você vai precisar fazer uma ida ao pronto-socorro. Assim que chegar, é provável que receba uma dose de carvão ativado, para evitar que o resto do veneno seja absorvido. Cálcio como um antídoto para o veneno, e um monte de testes e fluidos. Talvez seja melhor usar a pasta como uma pessoa normal. Quanto tempo você consegue segurar o seu cocô antes de explodir? Você já esteve em uma situação complicada em que parece que precisa fazer cocô no momento mais inconveniente. Talvez você esteja preso em um carro durante uma longa viagem, no meio do nada, ou tenha acabado de chegar a um encontro importante. Se você se concentrar o suficiente, pode até segurar por tanto tempo que parece que desapareceu por completo. Mas por quanto tempo você realmente pode segurar o cocô? Pode ser um assunto meio tabu, mas fazer cocô é essencial para ajudar a eliminar toxinas prejudiciais do corpo. Depois de comer, leva cerca de 6 a 8 horas para a comida passar pelo estômago e intestino delgado. A partir daí, ela entra no intestino grosso, também conhecido como cólon, para posterior digestão, absorção de água e, finalmente, eliminação de alimentos não digeridos. O cólon tem cerca de 1,5 metro de comprimento, 7,6 centímetros de diâmetro e leva cerca de 36 horas para a comida se mover por todo o corpo. Em suma, leva um total de 2 a 5 dias para que os alimentos sejam digeridos e transformados em cocô, dependendo do indivíduo. Na verdade, não é essencial ir para o número 2 todos os dias. Na verdade, uma programação de cocô normal pode variar de 3 vezes ao dia a 3 vezes por semana. Porém, passar vários dias sem evacuar ou segurar de propósito pode causar todo tipo de problemas. Quando as fezes atingem parte do reto, elas enviam um sinal para o cérebro, informando que você precisa ir ao banheiro. De acordo com Nick Sonpal, o professor clínico assistente do Touro College of Osteopathic Medicine de Nova York, é muito difícil de segurar o cocô de qualquer maneira, porque você precisa apertar os poderosos esfíncteres voluntários. Mesmo quando você acha que seu cocô desapareceu, há uma chance que ele tenha apenas sido compactado à medida que você fica cada vez mais constipado. E quanto mais tempo fica, mais difícil fica. Eventualmente, seu estômago pode parecer permanentemente inchado, pois a pressão vai aumentar tanto que é impossível mantê-lo normal. É provável que você precise de laxantes para ajudar a aliviar o bloqueio, ou na pior das hipóteses, pode até precisar ser removido manualmente por um profissional médico. Sonpal admite que nunca ouviu falar de alguém literalmente explodindo ou morrendo de cocô fatal, mas o constrangimento da remoção deve ser o suficiente para desencorajar você. É sempre bom quando alguém te ajuda, mas nunca como número 2.
E você, já foi pego de surpresa e teve que segurar até aparecer um banheiro decente? Talvez você tenha segurado durante uma importante reunião de negócios, ou no chá de bebê do seu primo. Por que não contar a sua história de cocô mais embaraçosa nos comentários abaixo? E eu vou responder as que mais me fizerem rir. Pode soltar as histórias. Espremer espinhas é realmente uma péssima ideia. Imagine isso. Você acorda para o seu primeiro dia de aula, passa em frente ao espelho e congela. Te encarando está uma espinha montanhosa e vermelha. O que você faz? Espreme, é claro. Para muitas pessoas, não há nada tão satisfatório quanto estourar uma espinha. Mas entenda uma coisa, é uma péssima ideia. Você pode estar pensando, mas e aqueles profissionais que espremem espinhas na TV? Quando realizadas corretamente, as extrações podem limpar certos tipos de espinhas. Mas as técnicas ruins combinadas com tentativas de espremer espinhas não maduras podem ser uma receita para o desastre. Veja bem, a acne é a resposta de seu corpo aos poros e bactérias bloqueados. A protuberância vermelha que você vê em sua pele é na verdade a maneira de seu corpo dizer: "Ei, estou fazendo algo a respeito, me deixe em paz". Quando você estoura uma espinha, você está empurrando com força o conteúdo, bactérias, óleo e detritos para fora do inchaço, rasgando a pele e criando no processo uma nova ferida. Em vez de corrigir o problema, você pode acabar forçando um pouco dessa gosma desagradável ainda mais na pele, o que vai resultar em uma espinha ainda maior. Além disso, você está inevitavelmente introduzindo novas bactérias e sujeira do dedo ao pressionar a espinha. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, esse estouro tão satisfatório pode acabar gerando mais manchas à medida que as bactérias, óleo e detritos se espalham pela pele. Todas essas coisas também podem aumentar o risco de deixar uma cicatriz, que vai durar muito mais tempo do que a sua espinha jamais teria durado. Melhor só você assistir os vídeos de estourar espinhas de agora em diante. Quanto tempo você consegue segurar um pum antes de explodir? A flatulência é um fato da vida, mas todos sabemos que isso não é considerado aceitável na maioria dos ambientes sociais, o que significa que todos tiveram que aperfeiçoar a arte de segurar um pum em algum momento. Na mercearia, durante a aula, andando pelo corredor no dia de seu casamento. Você escolhe. Mas quanto tempo você pode segurar até que não dê mais? Quando seu corpo precisa se livrar do acúmulo de gás natural, há duas maneiras de sair, como um arroto ou como flatulência, que sai pela porta dos fundos. O arroto geralmente é causado por algo conhecido como afasia do ar, que resulta no ar que você engole enquanto fala ou masca chiclete. Mas o pum é um pouco mais complexo. Às vezes bactérias ou alimentos fermentam no estômago, causando acidez e gases. Pessoas que sofrem de intolerâncias como lactose ou glúten também são grandes produtoras de gases. Mas até aqueles com estômagos mais fortes podem ter problemas para digerir vegetais crucíferos, como brócolis e aspargos. Acredite ou não, você exala gases de 10 a 20 vezes por dia, às vezes sem nem perceber. Não importa o quanto você tente apertar as suas nádegas, as comportas inevitavelmente vão se abrir quando você se distrair com outra coisa. Segurar pode não ser particularmente prejudicial, mas fique avisado. Qualquer tipo de acúmulo no trato gastrointestinal inferior vai acabar empurrando para cima e causar inchaço, desconforto e até mesmo gases presos. Explodir como um personagem de desenho animado também é bem improvável, mas há uma exceção que se refere a pessoas com obstruções em seu cólon. De acordo com a doutora Lisa Ganju, do Langone Medical Center, um cólon obstruído pode explodir como um balão por causa do bloqueio. Isso mesmo, explodir. Então, para ficar seguro, siga o velho conselho: melhor para fora do que para dentro. Os humanos são os únicos animais com queixo. Agora, há um assunto que realmente vai deixar qualquer um de queixo caído. Sabe aquelas coisas debaixo de sua boca? É totalmente exclusivo dos humanos. Os cientistas vêm coçando o queixo sobre as origens do queixo humano há anos, mas ainda permanece um mistério total. O queixo não é apenas a parte inferior do rosto. É um termo usado para descrever aquele pequeno pedaço de osso que se estende da mandíbula. Você pode pensar que chimpanzés e gorilas, nossos primos genéticos mais próximos, têm queixo, mas em vez de se direcionar para frente como os nossos, suas mandíbulas inferiores se inclinam para baixo e para trás de seus dentes da frente. Até mesmo outros hominídeos antigos, como os neandertais, não tinham queixo. Seus rostos simplesmente terminavam em um plano. Então, para que serve esse queixo? Ao longo do século passado, as ideias propostas pelos cientistas para explicar por que evoluímos com o queixo variam de nos ajudar a mastigar alimentos até falar. Mas James Pempush, da Duke University, diz outra coisa. De acordo com ele, o queixo está no lugar errado para ajudar a reforçar a mandíbula a mastigar. Ele também duvida que a língua gere força o suficiente para que o queixo seja necessário para nos ajudar a falar. Em vez disso, o queixo pode realmente ser algo chamado de spandrel, que é basicamente um subproduto evolucionário deixado para trás por alguma outra mudança de recurso. Talvez o rosto humano tenha encolhido com o tempo, à medida que nossa postura mudou e nossos rostos encurtaram. Ou talvez seja um resquício de um período de mandíbulas mais longas. Mas a tese spandrel não é fácil de provar, pois é difícil encontrar evidências para testar se algo é um subproduto evolutivo, especialmente se não serve a nenhum propósito real. Pelo menos vai estar lá para descansar a cabeça quando você estiver se sentindo entediado.
Quanto tempo você consegue segurar o xixi antes de estourar? Todos nós já nos encontramos naquela posição embaraçosa, em que você de repente percebe que precisa ir no banheiro, mas o mais próximo está fora de serviço. Segurar o xixi é uma forma de arte que requer prática, e quanto mais você pensa nisso, mais precisa segurar. Mas quanto tempo você pode segurar até realmente explodir? A verdade é que quanto tempo você consegue segurar o xixi varia muito de pessoa para pessoa. Tudo se resume ao controle da bexiga. A bexiga é o órgão que recebe a urina dos rins, através de tubos finos e musculares, chamados ureteres. A bexiga é muscular e expansível, e se enche de urina à medida que os rins filtram continuamente o líquido, até atingir a capacidade total. Nesse ponto, as fibras projetadas para detectar um estiramento na bexiga enviam sinais ao cérebro que dizem: "Hey, você precisa ir no banheiro, cara." Quando você finalmente chega ao banheiro para se aliviar, o seu cérebro diz à bexiga para se contrair, o que espreme a urina, fazendo com que ela viaje para a uretra e para fora do corpo. A sua bexiga realmente se expande para mudar de tamanho à medida que você envelhece. Por exemplo, a bexiga de uma pessoa comum entre 11 e 15 anos pode conter entre 165 e 225 ml, mas a bexiga de um adulto pode conter de 300 a 400 ml de xixi. Normalmente, uma pessoa faz xixi cerca de 8 vezes por dia, e não mais do que uma vez por noite depois de dormir. Quanto e com que frequência você faz xixi depende de quanto você bebe e de outros fatores como conveniência, mas você deve procurar ir pelo menos a cada 3 ou 4 horas. Basicamente, você nunca deve segurar o seu xixi de propósito por mais tempo do que o necessário. Andar com a bexiga cheia pode resultar em disfunção da bexiga, risco de infecções do trato urinário ou danos à estrutura do trato urinário. Em alguns casos raros, é até possível que a bexiga de uma pessoa se rompa devido à retenção urinária. A verdade é, quando você precisa ir, você precisa ir. Estalar os dedos realmente causa artrite? É um clássico mito de avós. Não estale os dedos, querido. Você vai ter artrite como eu quando for mais velho. Aqui está a verdade. Embora estalar os dedos possa irritar as pessoas ao seu redor, realmente não vai acabar te dando artrite. Aquele barulhinho extremamente satisfatório que você ouve quando estala os dedos não é nada prejudicial. Na verdade, o som é causado por bolhas estourando no líquido sinovial, o que ajuda a lubrificar as articulações. Quando você separa os ossos, seja esticando os dedos ou dobrando-as para trás, o espaço entre as articulações aumenta. Isso faz com que os gases dissolvidos no líquido sinovial que banham a articulação formem bolhas microscópicas que se fundem em bolhas maiores e são estouradas por um fluido adicional que se precipita para preencher o espaço alargado. Uma vez que as juntas sejam instaladas, você não vai conseguir fazer de novo por cerca de 15 minutos, pois o espaço volta ao seu tamanho normal e mais gases se dissolvem no fluido, criando mais bolhas que estão prontas para estourar. Mas mesmo que fazer isso não cause artrite, como sua avó lhe disse, ainda é um hábito que você deve pensar em largar. Embora seja raro, houve alguns casos isolados de lesões auto-infligidas, como pequenas entorses causadas por estalar os dedos, mas além disso, é apenas irritante. Se você não é do tipo que se importa com o que os outros pensam, então vá em frente. Piscar é mais importante do que você pensa. Nosso corpo é uma máquina tão refinada e bem lubrificada que muitos de seus processos acontecem sem que você perceba. E um desses processos é piscar. Você pode de repente se dar conta disso agora, mas em um dia comum é provável que você pisque sem perceber. A menos que você seja o Hannibal Lecter. Você deve piscar a cada 2 ou 3 segundos, 28.800 vezes por dia, por apenas 40 a 200 milissegundos de cada vez. Mas por que tudo isso? A principal razão pela qual piscamos é revestir a córnea, que é o tecido mais externo do olho, com uma camada de lágrimas, para mantê-la úmida e livre de coisas que possam irritar ou danificá-la. Como piscar é um reflexo sobre o qual temos pouco controle, é difícil imaginar o que aconteceria se parássemos de piscar totalmente. É provável que suas córneas ficam dolorosas e secas, o que pode até resultar em alguns problemas de visão. Há muita coordenação em piscar, mas os cientistas ainda estão aprendendo os detalhes sobre o que realmente acontece toda vez que fechamos os olhos brevemente. Existem até movimentos oculares distintos, chamados saccades, que só acontecem quando você pisca. Esses movimentos realinham os globos obliquamente ao longo do campo de visão, o que significa que quando você abre os olhos após um piscar de olhos, é provável que ainda esteja olhando para o que estava olhando antes. O que é ainda mais incrível é o que não acontece quando você pisca. A luz não escurece, as imagens não ficam borradas e você não perde o foco. Um estudo em 2012 até especulou que o cérebro usa piscadas para fazer pequenas pausas. Se cada piscada realmente fosse como um cochilo. E aí, qual desses fatos incríveis mudou o jeito como você pensa sobre o seu próprio corpo? Porém, se você não se satisfez ainda, por que não encher o seu cérebro com mais alguns fatos, assistindo os outros episódios dessa série? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!